Em outro trecho da fala do Trump em Davos, na Suíça, ele também cita e, inclusive, pelas redes sociais, reforça a informação sobre o recuo quanto às tarifas que seriam impostas para os países que fazem parte da OTAN. Ele que fala o seguinte: após uma reunião muito produtiva com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, definimos a estrutura de um futuro acordo referente à Groenlândia e, na verdade, a toda a região do Ártico. Essa solução se concretizada, melhor dizendo, será excelente para os Estados Unidos da América e para todos os países da OTAN. Com base nesse entendimento, não imporei tarifas que entrariam em vigor em 1º de fevereiro. Discussões adicionais estão sendo realizadas sobre a Cúpula Dourada, no que diz respeito à Groenlândia. Mais informações serão disponibilizadas conforme o andamento das discussões. O vice-presidente Jay Vance, o secretário de Estado Marco Rubio e o enviado especial Steve Witkoff e outros, conforme necessário, serão responsáveis pelas negociações e se reportarão diretamente a mim. Agradeço a atenção dispensada a este assunto, Donald Trump. Então, a gente vai seguir agora com o professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, sobre esse pronunciamento do Trump e principalmente sobre o recuo das tarifas, esse plano estruturado que ele cita, que teve essa conversa, né, com a OTAN sobre Groenlândia. Professor, boa tarde, bem-vindo. Como o senhor acompanha esse recuo do Trump? Com bons olhos? Esse é o ponto, né, Lene? Com bons olhos, precisamos ver com calma isso, né? Lene, boa tarde, Andressa, boa tarde a todos que nos escutam, né? Primeiro de tudo, a gente precisa sempre lembrar a imprevisibilidade de Trump, né? Aquilo que ele fala de manhã pode não ser confirmado no jantar, né? Então, de alguma forma, vamos com calma, vamos ver exatamente do que ele está falando, né? Se a gente quiser fazer uma espécie de resumo do discurso que ele fez pela manhã, né, antes dessa frase, né, do recuo, de que ele vai negociar, inclusive, as tarifas, né, ele deixou aberto no discurso que ele não queria tomar a Groenlândia pela força, mas que isso ia ocorrer, que não tinha outra escolha, que a Groenlândia era vital para os interesses dos Estados Unidos, né? Eu acho que quem fez o melhor resumo, em 3 palavras, do discurso pela manhã, foi um dos atingidos, um dos maiores atingidos, né? É Lok Rasmussen, que vem a ser o chanceler da Dinamarca, né? Ele disse, o Trump falou bastante, mas deixou muito claro para todos nós que, abre aspas, segue intacta a ambição sobre a Groenlândia. É disso que nós estamos falando, né? Ele, no discurso, ele não limitou-se, né? Foi um discurso à la Trump por inteiro, né? Ele fez uma descrição minuciosa do poder militar dos Estados Unidos, seja na Venezuela, no Irã. Ele fez uma descrição generalizada desse poder, né? E, é claro, fez a lembrança que os europeus mais não gostariam de ouvir, né? Que é a arrogância absoluta. Há um trecho do discurso dele em que ele diz para aquela plateia, né, em que estavam todos os principais líderes europeus, se não fosse os Estados Unidos, agora abre aspas de novo, Trump falando, vocês estariam falando alemão ou um pouco de japonês. Foram essas palavras. Agora, então, de alguma forma, quando nós olhamos para isso, né, ele deixou bem claro o tom de ameaça. O chanceler dinamarquês tem razão, né? No final da tarde, mais para o meio da tarde, nosso aqui, final da tarde lá, veio essa reunião, né? Sabe, Andressa e Lene, eu, de alguma forma, tenho que, com essa situação, o que nós temos, todo esse discurso, foi uma resposta a alguém muito específico. Foi uma resposta a quem, de fato, está assumindo essa responsabilidade. Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, uma espécie de executivo do mundo. A primeira-ministra, de fato, da União Europeia. O que a Úrsula disse, né, com todas as letras, nostalgia não vai nos trazer de volta a velha ordem. Nostalgia humana, mas precisamos aproveitar a oportunidade. Só a oportunidade virá se reconhecermos que a mudança é permanente. É hora de construir uma Europa independente. Isso ela disse ontem.
Né? Trump deu a resposta hoje. Né? A resposta para a Europa é essa, né? E pode ser que ele não use a força militar, mesmo porque ela é desnecessária. Ontem, os Estados Unidos fizeram um exercício militar na Groenlândia, junto com a Dinamarca, com autorização da Groenlândia e da Dinamarca, usando um poder militar que nunca tinha sido usado naquela região, com F-135, o KC-135 de reabastecimento, os F-35 de ataque, o avião mais moderno que há de ataque. Então, de alguma forma, a Dinamarca e a Groenlândia disseram, olha, se é um problema militar, nós estamos, abre a base, está feito. Nós só não queremos que mexa na soberania. Eu acho que esse é o detalhe. Esse detalhe precisa ser acertado para os europeus. Os europeus aceitaram perder a soberania, é contra aquilo que disse ontem a chefe, né, a primeira-ministra, entre aspas, europeia, Ursula von der Leyen. Precisamos ver o tom disso, nós vamos ter que esperar um pouco. E entender, né, professor, exatamente o que ele quis dizer com essa estrutura de um futuro acordo. Porque, na verdade, isso não sugere necessariamente, né, pelo menos é o que diz a resposta aqui, não sugere um tratado fechado já. Então, mais uma vez, Trump usando as ameaças de tarifa para conseguir o que quer, mas, apesar desse anúncio, apesar desse post que ele fez recentemente, ficou meio ambíguo, não deu para entender se realmente foi fechado um acordo, o que ele quis dizer com essa estrutura de um futuro acordo. Quais serão essas possibilidades? O que poderia vir a ser esse futuro acordo que Trump citou, né? Se a gente ficar no discurso, né, Andressa, se nós ficarmos só no discurso de hoje, né, é uma coisa do meu tempo de menino, né, que o professor dizia, olha, tem que fazer isso, né, porque é o discurso, a conversa entre a guilhotina e o pescoço. É isso ou você está fora. Né? Esse era o discurso. Né? À tarde, ele pode ter amoldado isso e nós precisamos saber quem é que falou pela Europa. Se foi Ursula von der Leyen ou se foi Mark Rutte. Mark Rutte é o secretário-geral da OTAN, aquele que ele humilhou hoje. Né? Ele perguntou se Mark Rutte estava na plateia, Mark Rutte se apresentou, todas as câmeras foram para ele, e aí ele falou bem duro, né? Ah, foi você que me chamou de papai. Né? A gente não limitou a arrogância. Né? Então, de alguma forma, quando a gente olha para isso, estão no ponto certinho. Né? Do que nós vamos esperar? A Europa vai responder, vai sentar naquela mesa de negociação à la Ursula von der Leyen ou à la Mark Rutte? Pelo andar da carruagem, eu tenho uma séria desconfiança, né, de que o preço a pagar e o sinal dado pelas ações em Nova York hoje, Trump só respeita isso, é de que não é conveniente uma ruptura com a Europa. As ações, principalmente as ações do mundo Big Tech, caíram pesado. Sabe, Andressa, quando eu olho para isso, o discurso do domingo passado da reunião dos 27 embaixadores da União Europeia, o discurso lembrava aquela atividade anticoerção, antes de sair o acordo comercial com a Europa. Essa atividade anticoerção previa três pontos se o Trump mantivesse aquelas tarifas de 40%. O primeiro era brecar a entrada de empresas americanas na Europa. Segundo, brecar a saída de investimentos europeus para os Estados Unidos. A terceira era a que doía mesmo. A terceira era frear brutalmente a compra de serviços europeus dos Estados Unidos. Aí é que estava a mordida. Aí dói, porque significava que ia parar de comprar serviço de comunicação, serviço digital das grandes big techs americanas, que começava na Apple e ia em frente, né? E passava a sugerir
que ia comprar de outro lugar. A China está disponível a vender. Então, eu acho que essa conversa da Europa fez Trump, de alguma forma, dizer: vamos conversar, vamos sentar para conversar. Mas a exibição de arrogância deixou muito claro que será nos termos dele. Vamos ver o que vai dar. Se você me perguntasse, eu diria que a Europa está num momento crucial em relação aos Estados Unidos. Sabe, Andressa, tem um cheiro essa negociação, um cheiro ruim, um cheiro de Munique. Munique é 1938, todo mundo lembra quando eu falar do Neville Chamberlain, aquele do guarda-chuvinha, que ia lá e passava a mão na cabeça do Hitler. Só o Churchill olhou para ele e falou: não vai dar certo. Você vai perder a honra e vai ter a guerra. Tem um cheiro disso. A Europa precisa saber se ela vai escolher, não é? Ficar no estilo Úrsula ou ficar no estilo papaizinho do Mark Rutte. Em poucas horas nós vamos saber. Leonardo Trevisan, muito obrigada, professor, pela participação. Ótima tarde, até a próxima. Eu é que agradeço vocês. Um abraço. Até Valeu, a próxima. Professor. Obrigada. Valeu.